No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é quarta-feira, 10 de julho de 2019. No Jornal da CUT de hoje nós vamos falar sobre a votação da reforma da Previdência no plenário da Câmara e o que pode mudar na aposentadoria de milhões de brasileiros e ainda como pressionar seu deputado para que ele vote contra a proposta nefasta de Jair Bolsonaro de reforma da Previdência. Confira agora no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O plenário da Câmara dos Deputados começou a discutir nesta terça-feira, dia 9, a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, a proposta de reforma da Previdência de Jair Bolsonaro. A ideia do presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, é fazer sessões pela manhã e pela tarde até concluir a votação. A aprovação do texto precisará dos votos de 308 deputados em 2 turnos de votação, com intervalo de 5 sessões entre cada uma. Mas esse prazo pode ser dispensado entre um turno e outro, a depender da avaliação jurídica da Câmara, que quer evitar que as novas regras, se aprovadas, acabem sendo remetidas ao STF, que decidiria se são constitucionais ou não. Rodrigo Maia passou o último fim de semana negociando a votação da reforma da Previdência com alguns líderes de partidos para ter certeza que vai conseguir os votos necessários para sua aprovação, enquanto a oposição tenta evitar que a PEC seja aprovada. Agora, o que muda com a reforma? A reforma acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Homens só vão poder se aposentar aos 65 anos de idade e mulheres aos 62 anos. Quem quiser se aposentar com benefício integral vai ter que contribuir por 40 anos. Tempo de contribuição e valor do benefício. Para homens, sobe de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição. O benefício com as regras atuais seria de 90% da sua média salarial, fora as 20 menores contribuições. Com a reforma, cai para 60% da média de todas as contribuições. Um homem prestes a se aposentar com, por exemplo, R$ 2.016, teria seu benefício reduzido para R$ 1.139, uma perda de mais de R$ 800, de R$ 877,16, na verdade. Para mulheres, o tempo de contribuição mínimo continua em 15 anos, mas seu benefício também seria calculado em 60% da média salarial de todas as contribuições. Tanto homens como mulheres vão receber 2% a cada ano que ultrapassar o tempo mínimo de contribuição. Um homem com 21 anos de contribuição receberia 62% e assim sucessivamente. Já uma mulher conseguiria os mesmos 62% com 16 anos de contribuição. Segundo cálculos da professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é especialista inclusive em Previdência, Denise Gentil, as novas regras podem fazer o trabalhador se aposentar somente aos 77 anos e a trabalhadora aos 74, porque a média que um trabalhador consegue contribuir é de 5 meses por ano. Com isso, quem precisa contribuir por mais 5 anos levaria 12 anos para completar o tempo mínimo exigido pela reforma de Bolsonaro. Ainda segundo a economista, a pesquisa com base em dados da própria Previdência mostra que se a reforma já valesse em 2016, 53% dos atuais aposentados não conseguiriam obter o benefício, o que demonstra como a aprovação da PEC vai levar os idosos à miséria. Uma das maldades da reforma de Bolsonaro é que retira 40% do valor da pensão de viúvas, viúvos e órfãos. Pelo texto, em casos de morte, o valor do benefício sobe mais de 10% se o trabalhador deixar outros dependentes além da viúva. Cada um teria direito a mais 10%. Se o trabalhador, por exemplo, deixar um filho, a pensão sobe para 70%, e assim sucessivamente com limite de 100%. Ou seja, para a família receber a pensão integral, o trabalhador ou a trabalhadora teria de deixar 4 filhos órfãos. Apenas dependentes com deficiências físicas é que receberiam o valor máximo. Com essa medida, o valor da pensão pode ser inferior a um salário mínimo e os dependentes só teriam direito a R$ 998 se nenhum deles tiver outra fonte de renda.
Quem tiver um segundo benefício no valor de até um salário mínimo, hoje R$ 998, poderá ficar com 80% do benefício, que é R$ 798. Se o valor do benefício for entre 1 e 2 salários mínimos, vai receber só 60%. Entre 2 e 3 salários mínimos, 40%. Entre 3 e 4 salários mínimos, 20%. Quem tiver um segundo benefício, a gente está falando tudo de segundo benefício, né? Quem tiver um segundo benefício, pensão ou aposentadoria, de mais de 4 salários, não vai receber nada. Nesse caso, o percentual de cálculo previsto na PEC é 0%. Sobre acidentes, sobe de 1 para 20 anos o tempo de contribuição necessário para que o trabalhador e a trabalhadora que tenham sofrido acidente tenham direito ao benefício integral. Pela proposta, somente vão ter direito a receber o benefício em caso de acidente ou doenças contraídas sem relação com o ambiente de trabalho, se tiver contribuído no mínimo durante 20 anos para o INSS. Se o trabalhador tiver contribuído por mais tempo, vai ter direito a 2% a cada ano no valor do benefício. Homens e mulheres que trabalham como policiais federais, rodoviários federais, legislativos e agentes penitenciários, entre outros, vão se aposentar aos 55 anos de idade com 30 anos de contribuição e 25 anos de exercício efetivo na carreira. Essa regra vale apenas para os policiais que servem à União. Já os servidores públicos, por um sistema de pontos, os homens podem se aposentar aos 61 anos e as mulheres aos 56. Só que a partir de 2022, as idades mínimas vão subir um ano para ambos os sexos. Nesse caso, no entanto, os servidores receberiam um valor mais baixo. Os servidores públicos que entraram até 2003 precisariam trabalhar até 65 anos, os homens, e 62 anos as mulheres, para terem direito ao último salário da ativa e aos mesmos reajustes salariais dos ativos. Pela regra de transição, os trabalhadores urbanos e os servidores há mais de 2 anos da aposentadoria teriam um pedágio de 100% sobre o tempo que falta para terem direito ao benefício. No caso dos servidores públicos que entraram antes de 2003, o pedágio dará direito à integralidade e à paridade. Agora, quem ganha com isso é o agronegócio e o mercado financeiro, que são os privilegiados. O lobby da bancada do agronegócio saiu vitorioso durante a votação do relatório na comissão especial. Por 23 votos a 19, o trecho do texto que criava uma tributação previdenciária que poderia variar entre 1,3% e 2,05% sobre as exportações caiu. Outro ponto que caiu foi a impossibilidade de perdão do passivo do Fundo de Assistência ao Trabalhador, o trabalhador rural, que é o Fundo Rural. Com isso, o agronegócio deixa de pagar ao governo em torno de 84 bilhões de reais. Mercado financeiro também foi privilegiado com a retirada da cobrança de 20% sobre a contribuição sindical sobre o lucro líquido. Na primeira versão do relator, bancos e todo o mercado financeiro, como corretoras, pagariam a contribuição. Só que no texto final, só os bancos médios e grandes é que vão ser taxados. Com essa mudança, o setor vai deixar de contribuir com 10 bilhões de reais. O que não muda com a reforma é a aposentadoria de pequenos produtores e trabalhadores rurais. Também o pagamento do benefício de prestação continuada e a capitalização que ficaram fora do texto do relator. Agora, como pressionar? A reforma da Previdência está tramitando no Congresso. A previsão é que ela siga aí durante essa semana. E Rodrigo Maia, presidente da Casa, assim como o governo, tem pressa em aprovar essa reforma da Previdência, que, como o Jornal da CUT, como o portal da CUT tem dito, inclusive com a avaliação de especialistas em Previdência ao longo de todos esses tempos, é de que a reforma da Previdência vai penalizar principalmente os mais pobres, e são milhões de trabalhadores. Vai ficar praticamente impossível para milhões de trabalhadores a aposentadoria. Por isso, é muito importante que a gente pressione os deputados para que eles votem não, para dizer para os deputados que a gente é contra a reforma da Previdência, para que eles votem não à reforma da Previdência. E para isso tem o portal napressão.org.br. Napressão.org.br é uma ferramenta que você acessa de qualquer dispositivo, tablet, computador, celular, para poder mandar o seu recado direto para o parlamentar. Redes sociais, WhatsApp, e-mail, tem tudo lá direitinho para você mandar o seu recado para ele, para dizer que você é contra essa reforma da Previdência, para que ele principalmente não traia a sua confiança, a confiança de você que votou no parlamentar. Tem lá toda a lista dos parlamentares que estão indecisos e aqueles que já se declararam favoráveis à reforma da Previdência. É nesse povo que a gente tem que pressionar, é esse povo que a gente tem que dizer para eles votarem não na reforma da Previdência. Então anote aí, esse
Esse é o nosso exercício de cidadania, é a nossa luta contra a reforma da Previdência, e cada um de nós faz parte dessa luta, porque é o nosso direito que mais uma vez estão tentando retirar. Na pressão.org.br. Acesse, pressione. O Jornal da CUT fica por aqui. Até a próxima edição.